eu já não levo mais nada a sério. Eu não levo nada a sério de artista. Nenhum piti de artista. Ela é jornalista, produtora cultural, professora, pesquisadora e artista. Hoje é dia de falar de uma pessoa que está por trás dos palcos e das realizações culturais. A minha convidada é Paola Oliveira. Eu sempre pesquiso um pouco antes de conversar com as pessoas, mesmo sendo alguém que eu tenho bastante contato, como tu, assim. Só que não dá para te achar na internet, por causa da Paola Oliveira, atriz. Sim, não me acha uma maravilha. É uma maravilha. Eu adoro, porque entra a Paola Oliveira e entra outras Paolas. Paola Oliveira tem travesti, tem prostituta. Eu acho uma maravilha, então não me acham, entende? Eu acho uma beleza. É bom. No meu Lattes, talvez, mas é que meu nome verdadeiro é Ana Paola de Oliveira, né? Ana Paola. Isso é uma revelação, não sabia. É uma loucura, porque eles me chamam de Ana e eu não me enxergo. Tu nem sabe quem é. Né? Paola Oliveira eu comecei a usar quando eu vim morar em Porto Alegre em 86, para vir estudar no IPA, aquela coisa do interior, e vim estudar em Porto Alegre, porque as escolas eram melhores. Mas, na verdade, eu queria mesmo era sair do interior, né? Que escola melhor? Eu quero sair daquele lugar, né? Eu fugi do alto da montanha, né? Já que eu estou em Lisboa. Eu fiz a mesma coisa. E parece que a gente está vivendo a mesma coisa do que quando eu saí em 86, assim, muito parecido. E como foi essa mudança, então, Paola? Quando saiu do interior e veio para a capital, assim, que mundo que tu encontrou? Era o mundo que eu queria, né? Morar sozinha, viver no meio dos hippies, dos punks. Conhecer a cidade, para uma cidade grande, se virar. Eu fui muito bem recebida em Porto Alegre, apesar, né, que os meus pais se conheceram no Bonfim, em 66. Minha mãe era estudante da URGS, meu pai era estudante da PUC. A PUC era no Rosário, olha que interessante. E aí minha avó tinha uma casa na Thomas Flores e eles se conheceram ali naquela descida ali da Thomas Flores. Mas eu aprendi a andar em Porto Alegre. Olha que louco. Meus primeiros passos foi na Thomas Flores, que a minha mãe vinha fazer um curso de pós-graduação na URGS. Então eu convivia dos anos, eu sou de 70, né? 70, 75, até minha avó se mudar, eu convivi muito no Bonfim, em Porto Alegre. Então, eu tenho uma relação com o Bonfim. Então, quando eu completei 10 anos, eu queria voltar para Porto Alegre. Eu não queria ficar no interior. Apesar de eu ter grandes amigos e com essa idade estar super bem enturmado, mas eu queria vir para Porto Alegre, eu queria ir para o cinema, eu queria ver Prince, eu queria ver Purple Rain no cinema. E aí meus pais me mandaram para cá, e quando eu cheguei eu fui muito bem recebida por essa cidade, até porque quem me trouxe para cá, assim, e me fez essa mão, foi a família Terra Camargo, que a Helena Terra hoje é escritora, e é muito minha amiga, e eles me ajudaram a eu ir para o IPA, eu consegui um lugar para morar, depois eu fui morar com eles. Então, virei presidente do Grêmio do IPA, olha, eu já cheguei batendo na política, né? E era proibido passar os filmes, a gente passava Je vous salue Marie, que era proibido, a gente passava todos os filmes que eram proibidos naquele porão do IPA, e eu produzi o primeiro Restipa, eu já cheguei produzindo também em Porto Alegre, que era o festival estudantil do IPA, que tocou em Lisboa, naquele festival, isso em 86. As músicas tiveram que passar todas pela censura. Olha que nós estávamos em 86, então a gente mandava para a Polícia Federal e as músicas dos grupos que iam se apresentar passavam na censura. Então eu cheguei em Porto Alegre assim, e hoje vou te dizer, Camila, meus grandes amigos são os que eu fiz em 86 naquela chegada em Porto Alegre. São as pessoas que eu posso também contar. E era muito legal, né? Tu chegar, morar sozinha, viver o Bonfim, a Cidade Baixa. Acabei indo morar na João Teles também, num apartamento que morava todo mundo, né? Sabe aqueles apartamentos que não para de tocar a campainha a madrugada inteira? Foi assim a minha chegada. Eu amei chegar em Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre. Porto Alegre é a minha cidade.
porque aqui eu encontrei os meus grandes amigos. Assim. Então, tenho grandes amigos em São Paulo, tenho grandes amigos em Vacaria, mas Porto Alegre é a minha cidade. Algum acontecimento em especial fez com que tu te interessasse pelos bastidores, né, da área cultural como um todo? Foi, talvez, nesse período aí do Grêmio e dessa construção de ter que, até esse contato com ter que levar as músicas para análise da censura, tudo isso, é possível dizer que isso fez com que tu te interessasse pelos bastidores da área cultural? Na verdade, isso começou antes, né, Camila? Eu fui maneca. Eu fui manequim das lojas Alfred. Olha que louco, no interior. Então, eu produzia... Desfilava, assim? Desfilava, junto com a Deise Nunes. Olha que louco. Eu desfilava no Infanto Juvenil. Eu queria ter seguido a carreira de modelo de passarela. Maneca, não existia esse nome. Mas eu não tinha altura, não tive altura, só tinha... Sim, qual é a tua altura hoje? 1,64. Eu tinha que ter 1,70 m. Mas eu era tribona passarela. E aí tinha a questão do balé também, que eu fiz balé clássico. Então, a gente estava sempre envolvido na produção desses eventos. Tu não era só maneca, tu tinha que pensar figurino, tu tinha que pensar iluminação, que nem balé. Mesma coisa, pensar que a fantasia estava bordada, que o cenário estava pronto. Então, desde pequena, toquei violão. Então, eu tinha essa coisa de querer estar nas artes. Eu fiz um clube de literatura quando eu tinha 10 anos de idade, num domingo, e não foi ninguém. Eu produzi. Foi mais triste. Minha primeira produção foi de uma... Ai, Paulo. Eu podia ter desistido ali, mas eu não desisti. Então, eu botei assim os bancos, não foi ninguém que ia querer falar de literatura no interior. Em 1980, num domingo. Mas eu sempre tive isso da cultura em mim. Eu nasci com isso. É incrível. É muito cedo isso. Então, tu vê que tu vai fazendo porque tu acha importante. Eu achava importante, eu acho que eu fui criada assim, que tu tem que ter cultura, tu tem que ter educação, que as artes são importantes. Então, para mim, foi uma coisa natural. Aí, nesses anos, em 86, eu produzo o Restipa e eu já começo a estudar saxofone. Estava estudando na Academia Prédica. E dali que eu acabei tocando nos Colarinhos Caóticos, saxofone, em 87. E dali eu acabei, da Academia Prédica, eu chamei o Beltrão, que era o baixista, o Leandro, que era baterista, e o Álvaro, que era meu professor de saxofone. Então, a Prédica ela foi muito importante para reunir uma falda de músicos de Porto Alegre. Sérgio Caran foi meu professor de saxofone. Olha como uma escola ela é importante para juntar as pessoas. Não existe cena sozinha. É a escola, é o jornalismo, é as artes cênicas. Aí, logo depois, eu tocando saxofone, daí eu saio dos Colarinhos, mas eu já estou no meio da Oswaldo Aranha, no meio daquela fauna ali do Ocidente, fim de século, é tudo a mesma coisa. As mesmas pessoas. E aí, logo depois, eu já entro no jornalismo, que foi muito importante para mim, porque daí tinha os estúdios de fotografia, eu comecei a produzir Anos Blues, que era uma banda de blues, que foi super importante, no final dos anos 80, nos anos 2000, para a cena do blues em Porto Alegre. E a Anos Blues, com ela eu tinha os estúdios de fotografia da Unicinos, onde eu fotografava a banda, ampliava as fotos no estúdio. Eu tinha uma estrutura para seguir como produtora. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa. Eu acabei trabalhando no Vermelho 23 como assessora de imprensa. E depois o Zé me colocou como fazendo a agenda do bar. Então eu fazia a agenda do bar da cena de jazz, de blues e de teatro no domingo. E como eu precisava de dinheiro, eu também acabei trabalhando no bar, sexta e sábado. Eu era estudante de jornalismo, a vida sempre bastante difícil, apesar dos pais bancarem a faculdade, mas veio o Plano Collor, que dá uma rasteira em todo mundo. Então, eu fui trabalhar no bar, eu trabalhava sexta e sábado, e ali eu conhecia outra cena, não a cena rock, mas a cena jazz de Porto Alegre, que foi uma experiência muito interessante. Eu trabalhei 2 anos no bar. Na noite,
no meio dessa cena. Então, tudo foi indo naturalmente. Com isso, eu fiz um fanzine chamado Bluesine, eu e o Júlio. Era um fanzine de blues, onde a gente resgatava aquela cena de Porto Alegre daquele momento. E, na verdade, ele é um grande registro histórico. Esses dias eu tirei ele para fora, tu tem todos os shows de blues que teve em Porto Alegre naquela época. Tinha uma agenda, né? Tinha entrevistas com os músicos. Então, foi muito legal assim, o fanzine. E o Plato de Dvorak pegou esses fanzines. O Plato foi o primeiro globalizado nessa coisa da comunicação, porque ele tinha contato no mundo inteiro, ele mandava os fanzines dele para o mundo inteiro. E ele pegou esse fanzine meu e disse, me dá uns fanzines teus, e eu entreguei para ele. E a gente começou a receber cartas do México, do Chile, da cena blues, da Argentina, Belém do Pará, tudo pelo correio. Isso nós estamos falando... Não, olha, fax era a coisa mais... Quem tinha um fax naquele momento era rico. Era rei. Era rei. Eu usava bip, né? Aqui no orelhão. Eu fiz produção de bip. Que loucura. Eu fazia produção de bip. Eu demorava 2 dias para fazer uma divulgação. Porque eu tinha que pegar os ônibus. Eu pegava o ônibus TV, eu pegava o ônibus Caldrefião. Então, tu tinha 2 dias para conseguir distribuir os releases. Mas o legal dessa época de ser assessora de imprensa é que tu ia nas redações. E tu tinha um contato mais próximo, né, com o pessoal. Tu conhecia os jornalistas face to face. Isso era muito legal. Então, assim, hoje não, né? Hoje tu manda... Tudo só por dá e-mail. oi por e-mail. Então... Tá, depois chegou o fax, daí também não precisou mais ir nos lugares. Mas era uma relação interessante de tu conhecer e falar com os jornalistas e te receberem na 0 hora, no 2º andar, 3º andar. Aí tinha aquele balcãozinho, aí tu ia ali, no Correio do Povo. Daí depois eu fui trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre. Primeiro eu entrei na coordenação de cinema, fazendo a Mostra Internacional de Cinema. Aí o Fernando Schiller, ele é transferido para a usina do gasômetro, quando muda o governo Olívio para o Tarso, e ele me leva junto para a usina do gasômetro, onde a gente vai produzir os grandes eventos da usina do gasômetro, Mostra Internacional também de Cinema, Mostra de Fotografia, Usina das Artes, que foi o primeiro evento que o Chico Sainz veio a Porto Alegre, teve o Sugar Blue, que tocava gaita com os Stones. Então, eu comecei a trabalhar ali na usina e eu adorava trabalhar na usina. Eu adoro a usina do gasômetro. Eu conheço aquela usina do gasômetro, todos os cantos da usina do gasômetro. Eu fiquei 5 anos trabalhando lá. Depois eu fui transferida para a coordenação de cinema, aí já como CC, pelo meu trabalho. Eu nunca fui de partido nenhum, mas aí eles me puxavam, assim. Então, a gente fez a Sala de Cinema PF Gastal, o projeto da Sala de Cinema do PF Gastal, que hoje está fechada, que foi o Luiz, o Sasso, que fez o projeto sonoro e acústico da Sala PF Gastal, que jamais deve ser destruída aquela sala. Foi um dinheiro muito grande investido. A gente fez aquelas galerias, Sexto Andar, Lunara. A gente construiu aquela usina do gasômetro, que foi uma luta, porque ia ser derrubado aquele prédio. E foi uma luta daquela administração e daquela administração da cultura, Pilavares, Margarete Moraes. Foi uma grande luta histórica. Esses dias eu até estava conversando com o pessoal, a gente está lutando. Não, a gente lutou sempre. A luta era sempre. E aí, com a coordenação de cinema, eu acabei fazendo a Mostra Internacional, a Mostra Gaúcha em Buenos Aires, de cinema. Levei toda a produção da época, dos anos 90, para Buenos Aires. Fiquei 10 dias lá. Foi muito legal, assim, ter trabalhado em Buenos Aires. Aí eu me formo jornalista, vou trabalhar no Correio do Povo, no Caderno de Variedades, como crítica musical. Trabalhei, acho que uns 6 meses no Correio do Povo, cobri vários shows de Purple,
segundo show do Purple em Porto Alegre, Paulinho da Viola, todos os shows eu cobria. Eu ia em todos os shows. Sabe como é que eu fazia? Ou não tinha celular. Tinha um orelhão na frente do Opinião. Eu deixava a matéria quase pronta, via o show, ia pro orelhão, passava pro meu editor. Pelo orelhão. Tudo por telefone. Que loucura! Fichinha de telefone. E aí eu fiquei uns 6 meses no Correio, fui demitida porque o Paulo Moreira estava sem trabalho, e eu cheguei lá e estava o Paulo Moreira sentado na minha cadeira, e eu falei, nossa, mas isso é eu ser substituída por ti, Paulo Moreira, que maravilha! E ele super chateado, assim, né? Eu falei, nossa, eu tô me sentindo super lisonjeada, porque essa coisa é muito, no jornalismo sempre teve muito pouco espaço, né? No Rio Grande do Sul. Então, quando eu fui contratada, foi demitida uma jornalista de anos do Correio do Povo. Então, quando eu vi que era o Paulo Moreira, eu digo, nossa, pelo menos é alguém desse tamanho, né? Desse tamanho, né? Mas depois ele ficou super chateado, mas a gente é super amigo hoje. A gente se adora, se ama. E dali, naquela demissão do Correio do Povo, que era um trabalho árduo fazer aqueles cadernos de fim de semana, a gente trabalhava 12 horas, eu estava super exausta. Assim, eu me lembro que quando eu saí para caminhar, eu fui demitida, eu olhei para o céu azul, eu falei, tem céu azul? Tem céu azul. E aí tava aquela coisa do Júpiter já, e eu já estava meio assim, deu para Porto Alegre, eu acho que eu tenho 20 e poucos anos. E aí pintou aquela coisa do Júpiter e a gente foi embora para São Paulo, né? Ninguém me compreendia, nem nada que eu sabia. Antes da gente entrar nessa questão do Júpiter, me conta como que começou essa relação com o Júpiter, em que momento que começou a trabalhar com ele? Um dia o Júpiter chegou lá na usina do gasômetro e me largou uma fitinha. Aquela fita clássica dele, antes do Vocês já se conheciam? Já, porque eu tinha trabalhado num show como assistente de produção dos Cascaveletes. E a gente se conhecia do Ocidente. Mas era uma coisa distante, assim. Não era uma coisa... que o Flávio era um mito, assim, né? Como o Cascaveletes. Né? A mulherada era apaixonada por ele. Flávio, assim, sofria bullying sexual o tempo todo, né? Então, eu meio que me afastava daquilo, porque eu não curtia aquilo. Mas daí eu fiz uma assistência de produção para o Vini, que ele foi produtor dos Cascaveletes. E aí, um dia, o Júpiter, nessa coisa de saber de mim, ele chegou lá na usina e me levou aquela fitinha clássica dele, que eu não tenho mais hoje, que é uma pena. Não sei onde é que foi parar. E aí ele me levou aquela fitinha e aí eu vendi um show dele para a Vacaria. Que existia uma cena muito grande no interior ainda de shows, não eram aqueles grandes shows que tinham nos anos 80, mas pequenos clubes ainda faziam. E eu vendi um show dele com os irmãos Caruso. E a gente foi à Vacaria, ele gostou do meu trabalho, ele achou interessante eu seguir. E aí ele teve essa coisa da fitinha, e aí eu estava aqui fazendo uns shows com ele no Garagem, aqueles shows históricos do Garagem, de ter que procurar ele, onde é que ele estava, ele não estava, e no Garagem cheio, bombando, socorro, e o Flávio sumiu. E aí, nesse meio tempo, o Flávio rolou essa história de se mudar para São Paulo. E a gente foi. Fui eu, o Júpiter, o Júlio e o Júpiter foram na frente, e eu e o Gross fomos atrás. E aí a gente chegou lá para conquistar o Brasil. Era essa a ideia. Nós vamos conquistar o Brasil. E aí o Flávio tinha parado de beber, e aí a gente acordava cedo e ia para um orelhão, uma cabine que tinha perto da São Luís ali. E a gente ia trabalhar de bip e orelhão. E fazia ligando para a imprensa, para as casas. Ligando para a imprensa, fizemos o primeiro show no Teatro Hall, que era um teatro que o Secos e Molhados tocou. Como eu tinha sido demitida do Correio do Povo, eu era a pessoa que tinha dinheiro da minha demissão. Tinha rescisão. Eu tinha rescisão. Então, a rescisão era o que segurava a gente. Para poder dar um cheque para o teatro. Tinha que dar um cheque, se não fosse gente, nós tinha que bancar, e lotou. Então,
foi ali, a coisa começou, essa coisa de São Paulo, a gente foi meio, vamos conquistar o Brasil. O que te fez investir o teu dinheiro da rescisão nesse projeto? Era conhecer e me profissionalizar, não era só o Flávio. Era conhecer um Brasil que eu queria conhecer. O Brasil das artes, o São Paulo, ser mais profissional, entender o que acontecia lá, conhecer os jornalistas. Estar lá era importante para mim, não só pelo Flávio, mas como jornalista, né? E começar do nada. A gente começou do nada, a gente deu um peitaço assim. E eu acho que 20 e poucos anos é o momento de tu fazer isso, né, Camila? Uhum. Então, eu tinha uma vida, estava tudo certo aqui em Porto Alegre, tinha um apartamento montado. Em uma semana, eu desmontei tudo. Em uma semana. E se jogou? E fomos de ônibus. Me lembro que eu tinha 2 botijões de gás, eu e o Júlio, a gente pegou e fui lá ainda tem uma ferragem lá no Menino Deus, no começo da Getúlio. E eu disse para o dono da ferragem, posso trocar esse botijão de gás por um fogãozinho de 2 bocas? E ele, claro, aí a gente chegou lá na Sacoleira, né? Chegou com um fogãozinho de 2 bocas azul, com minhas panelas. Não, botijão a gente comprou lá, a gente comprou um liquinho. Deixado. E o Flávio comprou uma geladeira na São João. E foi assim, 20 e poucos anos. O que tu vai fazer com 20 e poucos anos? Vai ficar rateando? É hora de pegar a estrada. Se eu for dizer para uma pessoa de 20 e poucos anos, não agora, né? Mas pega a estrada. Pega a estrada, cara. Não perde tempo, cara. Vai à luta. E aí, depois, assim, os guris ficaram e eu voltei para a vacaria. Olha que loucura. Porque a minha família foi dona de jornal muitos anos, né, vacaria? E aí a minha família estava precisando de mim naquele momento para eu assumir o jornal. E eu assumi como editora, como repórter, como faz tudo, né? Jornal do Interior, tu faz tudo, né? Então, eu voltei direto de São Paulo, peguei um ônibus para Vacaria e fiquei mais 8 meses em Vacaria. E um dia eu abro o jornal e eu olho e tá o Otto, o Woodstock. O Otto Guerra. Otto Guerra. Falei, não. Eu não aguento mais ficar no interior. Já fiz a minha parte aqui, já organizei a empresa, já botei de volta no lugar. Liguei para o Otto. Otto, quero trabalhar com estoque, quero trabalhar contigo, quero sair daqui. Isso vivendo bem de novo. Entrando dinheiro, 2 empregos, interior, tudo certo. Quero sair daqui. Aí o Otto, te pago um salário mínimo. Eu falei, tô indo. Que massa. Larguei de novo. Tô indo. Aí também tinha um dinheiro guardado. Aí fui trabalhar com o Otto, desenhos animados, que era o que eu queria fazer, e fui trabalhar na produção com a Marta Machado do Woodstock. A gente trabalhou no primeiro roteiro, trabalhamos com a MTV, com o VMA, que tinha uma abertura, que o Otto sempre trabalhou com outras coisas, né? Fez a abertura do VMA, tinha vários projetos. Fiquei 1 ano com o Otto. Aí, sempre aquela coisa, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A coordenação do livro da prefeitura me chama de novo, olha que louco. Volto para a prefeitura de Porto Alegre para fazer a revista Porto e Vírgula, que era uma revista de cultura, e trabalhar nas oficinas da descentralização cultural da prefeitura. E aí eu fui trabalhar nas vilas de Porto Alegre, que foi ali que eu aprendi muita coisa com a descentralização, fazendo oficinas de fanzine na periferia. Pagavam bem, eu coordenava as oficinas, contratei jornalistas e a gente fazia essas oficinas com o pessoal da periferia. Foi um trabalho muito legal, a gente levava esses fanzines para a Noite do Livro de Porto Alegre, e levava as pessoas da periferia, os jovens da periferia, para a Noite do Livro, junto com os grandes escritores. E é um projeto que a prefeitura tem que voltar a trazer, a descentralização da cultura na periferia. A cultura não é só Santander, o centro de Porto Alegre. A cultura está no bairro.
É preciso fazer esse movimento que talvez as esquerdas históricas tenham perdido essas eleições porque pararam de fazer esse movimento e as igrejas entraram. Enquanto a gente estava lá na periferia trabalhando, passando filmes, debatendo, também junto com a coordenação de cinema, debatendo, levando, deixando eles falarem, a gente ganhava as eleições. Mas depois virou as costas, né, para a periferia. E a periferia é o grande batidão da história. Da Porto e Vírgula, o Gerbasi um dia me chamou lá na casa de cinema, queria fazer uma reunião comigo, me convidou para trabalhar com os Replicantes. Os Replicantes estavam sem produtora, no final dos anos 90. Aí eu estava trabalhando na Vortex, eu fui trabalhar na Vortex, que é a outra produtora deles, né? Que é a Vortex, que começou tudo, né? Produtora fez os clipes do Surfista Calhorda, Nicotina. Eu fui trabalhar como diretora de produção na Vortex. Ele não vale uma nave, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Nicotina tá no meu pulmão. Corre nas minhas veias, bota meu coração. E com isso o Gerbasi também quis que eu trabalhasse com os Replicantes como produtora. Aí a primeira coisa que eu fiz foi levar os Replicantes para o Abril para o Rock, que o Júpiter tinha feito, e o Abril para o Rock, em Recife, um dos mais importantes festivais de música brasileiros. E lá sempre estava a imprensa, né? A imprensa está sempre reunida nesses festivais. E os festivais é bom porque a imprensa está lá. E aí a gente tocou, eu consegui, não tinha cachê, o Paulo André já estava meio estourado, que é o produtor de grana, e eu consegui com a prefeitura um dinheiro para a gente ir para o Abril para o Rock. Troquei por show, a gente foi para o Abril para o Rock, e fez no mesmo palco com o Paralamas de Sucesso, que o Paralamas estava fazendo naquela época show acústico. E a gente tocou, e o show dos Replicantes foi o melhor show da noite. A imprensa, os guris chegaram assim, a milhão, né? E aí, com isso, tinha olheiro, e a gente conseguiu relançar o ao vivo dos Replicantes, que tinha sido gravado em 95. Nesse meio tempo, eu também entro num mestrado em comunicação na Unicinos e vou trabalhar com a questão do jabá. Eu fui estudar o jabá, a história do jabá. Que história era essa, afinal, o jabá? Eu trabalhando com banda e tu não entrava na programação das rádios. Decido, conversando com os guris, da gente fazer uma turnê pela Europa, que a gente já tinha feito o Brasil, a gente estava fazendo direto o Brasil. O Gerbasi tinha saído, o Wander tinha voltado, eu falei, não, é agora. E a gente tinha ido para São Paulo numa dessas subidas, eu estava fazendo direto shows no Brasil inteiro. A gente vai num programa do João Gordo, e o João Gordo tinha feito a turnê pela Europa, né? Tinha feito umas duas com os Ratos, e ele dá essa deixa. Na volta, eu encontro o Zé da No Rest, que é o Zé no festival Morristock, na lancheria do parque, e eu digo, Zé, vamos para a Europa, tu vai nos levar. E assim foi, no meio de uma cerveja, de uns pastéis. Tudo é assim. Tudo é assim. Aí a gente fez a turnê da Europa. Fiz a primeira turnê, saiu um DVD, saiu um disco, a gente gravou um disco em 13 horas para levar para lá, e a gente fez a turnê da Europa, a gente volta, faz o VMB, junto com o Skank, e aí eu também termino o mestrado, e também eu lanço o livro com a Fernanda Chemalho, Tempo de Rock e Luz, que é sobre o rock gaúcho, de fotografia, porque ela tem um acervo fantástico, a Fernanda Chemalho. Rola shows direto dos Replicantes, eu estava com os Replicantes, e daí na segunda turnê eu não vou, e eu saio da banda também, e vou dar aula em universidade. Fico 7 anos dando aula numa universidade em Bento Gonçalves, na publicidade, e fazendo vários projetos, era super legal. Tu vê, naquela época, quando eu comecei a dar aula, eu ia de All-Star da aula, e as pessoas achavam a revolucionária a professora dando aula de All-Star. Olha que loucura. Eu ia ir com o quê? Saltinho? Não. Sim. E aí também eu acabo dando aula na SPM, eu fiquei 5 anos na SPM, dando aula. Eu saí lá de Bento porque eu não aguentava mais viajar, né? Eu morava no hotel da Londa, mas eu não aguentava mais viajar, eu não aguentava mais, era assim, foi uma... E o filme do Bonfim, do Boca Migoto,
que o Boca foi meu colega lá de Bento. Saiu nas viagens de van, Bento, que ele tinha ideia, disse, não, vamos fazer. Aí o filme sobre o Bonfim também sai, né, nessas idas e vindas. De tentar a mesma procura de novo. Sonhos são manequins e vitrines, obedecendo os nossos desejos. E eu acabo com o Otto Guerra, voltando lá para o estoque, fazendo a liberação. O Otto me chama para liberar as trilhas sonoras. Eu que fiz a liberação das trilhas e lancei em CD a trilha do filme pela Deck Disc. A Deck Disc lançou a trilha do filme, que é maravilhosa, né? E aí, com isso, eu começo a trabalhar com as trilhas, que é o que eu faço hoje. E aí eu comecei com o estoque, aí eu já fiz mais de 15 filmes. E eu acabo me especializando em direito autoral e música, que eu sou apaixonada. Eu faço curso em qualquer lugar que tem sobre isso. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, fiz um curso na PUC do Rio, estou fazendo direto, que às vezes abrem uns cursos na PUC do Rio. Então, é uma área, e dei aula na Unicinos de direito autoral e música, que é um mercado que precisa muito ser estudado. Né? Então, atualmente, eu estou fazendo isso, trabalhando com os replicantes, produzindo outras trilhas para uma exposição, que ainda eu não posso falar, né? Produzindo Los Transplantados, que é aquele grupo com o Bebeto Alves, o Jimmy Joy e o Quindim, que são transplantados. Hoje, com 50 anos, 51 anos, voltei para a produção, voltei para a pesquisa, continuo trabalhando com arte, vou morrer trabalhando com arte. E a gente vai fazer do jeito que dá, e a gente vai fazer até o fim, a gente vai resistir até o fim. A gente que acompanha qualquer tipo de evento ou realização, às vezes não tem a noção de como é importante um trabalho de produção bem feito, né? E eu quero saber de como que é ter que estar sempre resolvendo pequenas crises, né? Porque é isso que é, né? Um pouco fazer também em produção, é resolver os problemas para que as pessoas que estão usufruindo do evento ou de qualquer realização não percebam que teve todo esse trabalho de produção por trás, né? Produção é crise, né? Se não dá crise no meio da produção, vai dar crise na hora. Então, assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que se reinventar com serenidade. Não adianta brigar com a equipe. Se tu brigar com a equipe, levantar a voz com a equipe, tu perde a equipe. Então, assim, eu aprendi nesses meus 30 e poucos anos de produção, agora, é ter calma. Não adianta. E eu sempre jogo para os céus, assim, quando dá um problema, entende? Eu não fico em cima do problema. Tem coisas que nunca tá na mão do produtor. Uma chuva, por exemplo, que é uma tempestade. O tempo tá bom, mudou o tempo. Tu não tem o que fazer, entende? O produtor, ele tenta resolver todos os problemas, mas a produção nunca tá na mão total do produtor. Agora, o produtor tem que saber se reinventar. Um produtor hoje, por exemplo, eu sou uma produtora que eu faço assessoria de imprensa, eu sou produtora e assessora de imprensa. Então, tu tem que também saber escrever um release, tu tem que saber que o release não se escreve como se escrevia há 20 anos atrás. Dependendo para um veículo que tu manda, tu já manda o texto mais curto. Então, isso é se reinventar. E se reinventar também é estudar, né? Há uma desorganização no mercado. Eu acho muito desorganizado, acho que os produtores também são muito afastados, não são inimigos, todo mundo se dá bem, mas a gente não se une para pensar em conjunto, né? Os músicos também não se unem. Agora, com esses editais que teve, eu liguei para vários artistas, mesmo que eu estou concorrendo com os meus, eu ligo para os artistas que estão passando dificuldade, que, olha, tem esse edital, vamos fazer, vamos se ajudar, ninguém larga a mão de ninguém. Então, isso é se reinventar. Não adianta eu querer esconder as coisas. Eu acho importante estudar e abraçar todo mundo junto, mesmo que a gente não possa se abraçar. Tu acha que ter trabalhado, por exemplo, com o Júpiter Maçã, que era um cara que tinha uma personalidade bastante volúvel, digamos assim, te ajudou também a desenvolver essa facilidade de resolver esses conflitos? Sim. Eu já não levo mais nada a sério. Eu não levo nada a sério de artista. Nenhum piti de artista. Eu não levo nada, porque assim, ó, eles têm essa coisa de dar piti. Todos os artistas. E às vezes os artistas ficam sem produtores exatamente por isso. Por causa dos piti. Então o produtor, ele é um parceiro. Claro que tem alguns produtores que a gente sabe que não foram legais com artistas, que, entende? Mas em geral os produtores são pessoas bacanas.
Então, tu tem que tratar o teu produtor como se fosse uma pessoa que tu ama, porque senão tu vai ficar sem produtor. Então, eu não levo muito a sério mais piti de artista, entende? Eu já tô calejada. O Vini... Fala com o Vini. Legal. Foi o produtor dos Cascaveletes, uma vez me disse, logo que eu comecei a trabalhar com produção, não seja babá de música. E olha que passou o tempo e fui, né? Mas eu levo isso muito. Eu não sou babá, eu não sou psicóloga, eu sou uma produtora. E hoje eu tenho mais segurança nas coisas que eu faço e nas coisas que eu quero. Mas uma coisa eu aprendi, eu não tomo nenhuma decisão sem conversar com os artistas. Se são 3 artistas, eu sou 4 elementos. O produtor não pode tomar decisões sozinho, ele tem que tomar junto. Somos um grupo e os replicantes sempre me disseram isso. Tu é a 5ª pessoa da banda. E é isso, a gente toma as decisões em conjunto. Cada um é uma família, é que nem irmão, né? Artista é que nem irmão. As bandas que eu trabalho são que nem meus irmãos. Mesma coisa. E a questão do rock gaúcho, né? Acho que não tem como conversar contigo e não falar sobre isso. Trabalhou ativamente, né? Durante essa pavimentação do chamado rock gaúcho. E que hoje é, às vezes, até questionado, né? Rock gaúcho não existe, tem artistas que tentam se afastar do rótulo, tem outros que se abraçam nele. Então, para ti, sobra de estudo, assim, né? O que para ti vale nessa discussão toda? Como a questão geográfica, somos todos rock gaúcho. Eu acho que, por exemplo, eu vou para São Paulo, lá o rock gaúcho, tu é gaúcha, é paulista. Então, ele marca território, não é rock de Santa Catarina, é rock gaúcho. Ele marca território. Agora, como estética, eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, TNT é rock gaúcho. Júpiter Maçã não é rock gaúcho. O Sétima tem pitadas de rock gaúcho. Mas quando tu vê a crítica nacional falando do Sétima, ele vai falar da influência dos Mutantes na obra do Júpiter, vai falar do Raul Seixas como importância na obra dele. E quando ele vai ficando em São Paulo e faz a Sétima, o Plastic Soda não tem nada de rock gaúcho. Ele tem uma estética do mundo. Ele é outro tipo de som. Então, eu consigo visualizar essa coisa do rock gaúcho assim, ó, sem preconceito, como ciência, como uma professora lá de teoria da comunicação ou de estética. Geograficamente, todos somos rock gaúcho. Esteticamente, não. Os Replicantes, não. Ele é rock gaúcho geograficamente. Mas a música que ele faz não é rock gaúcho. O punk não é gaúcho, ele é brasileiro e mundial. Ele não tem o ranço. Ele não tem um ranço do rock gaúcho. Não estou dizendo que é ruim, mas tem um ranço. Entendeu? Não é ruim, mas tem um ranço. Então, assim, não acho ruim TNT, me divirto horrores. Cascaveletes é rock gaúcho. Acústicos e Valvulados é rock gaúcho. Mas, por exemplo, De Fala é rock gaúcho. É rock gaúcho, geograficamente. Mas não é rock gaúcho. Então, eu acho que a gente tem que abrir o debate. Eu me diverti horrores com o rock gaúcho, independente se ele é geográfico ou estético. Sempre me diverti muito com o rock gaúcho. Mas é que tem 2 formas de pensar o rock gaúcho. Então, assim, o Júpiter não se dizia do rock gaúcho. Eu não sou rock gaúcho, eu sou rock brasileiro. Eu sou um artista nacional, ele dizia. Eu não sou um artista de gaúcho. Ele sempre disse isso. E ele sempre amou Porto Alegre, porque agora eu vou defender, mas daí tá se achando. Ele nunca falou mal de Porto Alegre. Sempre vou dizer isso. Porque as pessoas também saem daqui. Eu vejo muita pessoa que vai morar em São Paulo, fala mal de Porto Alegre. Não é para falar mal de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade do caralho. Cidade que eu amo e vou morrer aqui, entende? Quero morrer aqui, quero que jogue minhas cinzas agora, na janela do Ocidente. Um pedaço. Na Redenção. E o resto? Lá em Vacaria, num rio maravilhoso que eu vou tomar banho de cachoeira. Então, por exemplo, o Flu é outro exemplo, por exemplo.
Ele não é rock gaúcho, a obra dele, estética, mas ele é um cara firmado em Porto Alegre. Às vezes eu vejo assim também artistas que têm influência do rock gaúcho na parte estética, mas que não são necessariamente não é uma banda necessariamente rock gaúcho, né? Teve influência, mas não quer dizer que seja. Eu acho que a nova geração tá mais assim. A nova geração de música tá mais assim. Foda-se o rock gaúcho, gente. Eu sou do mundo, e eu acho que o mundo globalizado também vai trazer isso, a globalização, a hiperglobalização que a gente vive, tu vai perdendo essas referências. Só que, ao mesmo tempo, eu acho, por exemplo, a Ultraman, ela tem as duas coisas. Ela é geograficamente rock gaúcho e esteticamente. Quando ela traz, quando o negro abre essa gaita. Quando o negro abre essa gaita. Que eu acho que também falta um pouco trazer o bumbo alegoeiro. Exato. Eu acho lindo esses instrumentos gaúchos. E eu acho que a Ultraman faz esse movimento interessante quando ela mistura o hip hop com a música gaúcha. Talvez a Ultraman seja a evolução de toda essa coisa do rock gaúcho, né? O Vander também traz assim, em sua obra alguma coisa de gaita, né? Eu vivo sozinho. Então eu acho que tem isso. Eu acho que dá para dialogar. Não é preconceito, é evoluir no conceito, né? Não é preconceito, é evoluir, é ir para frente. E o debate acaba sendo necessário, né? Até porque é um registro importante, né? É importante que a gente fale sobre isso, eu acho, pelo menos. Eu acho que tem que falar, a gente vai ter que escrever sobre isso, muito sobre isso, porque marca um território, sim, né? Atravessou ali o Mambituba, é rock gaúcho, mas é a estética que está fazendo. Por exemplo, então não tem preconceito, acho que a gente tem que abrir os conceitos. Como eu defendo, por exemplo, uma coisa que as pessoas não vão acreditar, a coisa do CTG, que foi e que eu, na época, estava em Vacaria, e que o CTG de Vacaria acabou sendo processado pelo MTG porque levou a Daniela Mercury no rodeio. Não tem que ter Daniela Mercury no rodeio. E se não fosse a música gaúcha, a música sertaneja teria tomado conta desses espaços. Então, assim, toda a tradição, lá o Rubens Bal, né? Toda a tradição é inventada. Né? A bombacha é inventada, tudo é inventado, mas tu também tem que manter alguns instrumentos, o violão, né? O bumbo alegoeiro, porque senão a calça justa vai tomar conta, meu amigo. Deixa pro rock gaúcho a calça justa, entende? Né? Então a gente tem muito que debater sobre cultura. Cultura é uma delícia de debater. Onde tu quer estar daqui 5 anos? Com 55? Daqui 5, é. Ai, sabe onde é que eu quero estar, que eu nunca fui? Eu quero estar Quero dar uma banda assim, em Los Angeles, no hard rock. Eu quero ir para o sul dos Estados Unidos, eu quero ir para o blues, eu quero conhecer aqueles bares de blues. Acho que eu mereço, depois de tudo que eu passei. Eu quero conhecer o berço da cena do rock no mundo. Se eu tiver dinheiro, saúde, porque eu tenho que ter saúde, eu gostaria muito de ir para Los Angeles, ir para o sul dos Estados Unidos, também ir para a Inglaterra, conhecer. Bom, vai ter que ter dinheiro, porque o dólar... Mas eu acho que difícil. Assim, porque o Brasil eu conheci, né? Também uma outra coisa que eu gostaria de conhecer é a cena punk do México, do Chile, né? Porque a cena punk europeia eu consegui conhecer, mas eu gostaria de conhecer os lugares do rock alternativo na Inglaterra. E gostaria de voltar para a sala de aula. Eu gostaria muito de voltar da aula. E que a gente consiga ter dinheiro, que volte a ter aquele dinheiro que tinha para a educação, que tinha 5, 10 anos atrás, que tinha muito dinheiro para a educação, muito dinheiro para a pesquisa, para a gente poder, meus colegas, meus alunos, poderem ter espaço para darem aula, para o jornalismo ter espaço para trabalho também. Que o Brasil volte a ser um lugar, uma nação, né? Com alegria, e que a gente tenha saúde e cabeça no lugar, né? Maravilha. Paola, muito obrigada.
Vamos tocar. Loucura! Não, até arrumar aqui, ó. Aqui tô com um nó. Camila, não vai embora. Tô aqui. Tudo. Quanto tempo a gente tem? Vamos que eu vou contar toda a minha vida. Que mundo gira, hein? A Terra é redonda. Eu fiz um clube de literatura quando eu tinha 10 anos de idade, num domingo, e não foi ninguém. Eu produzi. Foi mais triste. Minha primeira produção foi de uma... Ai, Paola. Eu podia ter desistido ali, mas eu não desisti. Eu não tô dizendo que é ruim, mas tem um ranço. Entendeu? Não é ruim, mas tem um ranço. Assim foi no meio de uma cerveja, de uns pastéis. Tudo é assim. Tudo é assim. Naquela época, quando eu comecei a dar aula, eu ia de All-Star da aula e as pessoas achavam a revolucionária professora dando aula de All-Star. Olha que loucura. Eu ia com o quê? Saltinho? Não. Sim.